Saúde, paz e muita alegria no seu coração. Depois de percorrer a peregrinação espiritual na primeira parte do tempo do Natal, durante o Advento, a liturgia conduziu os celebrantes, conduziu todos nós ao Santuário do Presépio. Todos nós que celebramos o Natal e a Sagrada Família, nós fomos introduzidos no Santuário do Presépio para contemplar e adorar. Depois de celebrar o Advento como caminhantes, como peregrinos, a liturgia nos colocou dentro do Santuário do Presépio. É justamente no presépio que nós entendemos a nossa primeira postura cristã, o nosso primeiro comportamento diante de Deus. Nós somos contemplativos e nós somos adoradores. É justamente como contemplativos e adoradores que o SAL, o Serviço de Animação Litúrgica, em suas propostas sugere celebrar as solenidades da Mãe de Deus e da Epifania, que vão abrir justamente as celebrações de janeiro de 2023, que são as celebrações do Novo Ano. As propostas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, você já sabe, mas não custa repetir, elas são encontradas no endereço www.liturgia.pro.br. Vamos voltar. Eu sei que você pode me perguntar, você está falando mesmo de contemplação e de adoração? Sim, eu estou falando de contemplação e eu estou falando de adoração. E é evidente que nós da PLP, da Pastoral Litúrgica Paroquial, nós estamos diante de um grande desafio. Nesse tempo de celebrações que privilegiam a agitação com canções em alto volume, com palmas, com gestos aeróbicos, como adotar o comportamento contemplativo e adorante dos personagens do presépio em nossas celebrações? Como ajudar os celebrantes a ter o mesmo comportamento da mãe, que silenciosamente medita tudo no coração? Como propor aos celebrantes a atitude dos magos, que na solenidade da Epifania silenciosamente contemplam e adoram? Veja bem que o modo como os personagens do presépio celebram o Natal é bem diferente. Ali estão os peregrinos marcados pelo sentimento da admiração. Guarde bem essa palavra, admiração. O verbo admirar é o primeiro momento da contemplação, é o primeiro momento da adoração. É da admiração que surge a contemplação adorante dos pastores e dos reis magos. É deles que vem o convite para não nos distrairmos com atrações rituais, mas nos concentrar na contemplação do mistério e na adoração ao Deus menino. Então, diante do exemplo de como os personagens do presépio celebram silenciosamente a contemplação e a adoração no presépio, a mistagogia do tempo de Natal, no início do Ano Novo, destaca a importância da contemplação e da adoração na vida cristã. Quando o peregrino chega ao santuário, ele é levado a silenciar, a contemplar e a adorar. Se admira. Chegar ao santuário é admirar-se, e é da admiração que nasce a oração contemplativa, a oração silenciosa e adorante. É do silenciamento da vida, da contemplação e da adoração que surge o seguimento de Jesus. A liturgia propõe o início do seguimento de Jesus na festa do batismo do Senhor. Depois vai continuar com essa mesma proposta do seguimento de Jesus nas primeiras celebrações do tempo comum. Então, como já é possível perceber a conclusão do tempo do Natal e o início do tempo comum propõe dois comportamentos. Existe aquele comportamento passivo de quem contempla e adora, e tem um comportamento ativo de quem é chamado e entra no caminho do discipulado. Esse é o desafio que é colocado para a PLP da sua comunidade.
celebrar contemplando, celebrar com adoração, para abrir os corações dos celebrantes para se colocarem na estrada de Jesus. Veja bem que o entusiasmo, ele é só um primeiro movimento emocional para quem quiser seguir Jesus. O entusiasmo é passageiro. Ele vem e desaparece. A admiração é alguma coisa que fica marcada no coração. Admirar-se diante de Deus. Admirar-se diante do Evangelho. Agora eu gostaria de começar lá do começo. Os peregrinos chegam à meta do santuário do presépio. Os primeiros peregrinos que chegam são os pastores. É gente simples que entra na pobreza do presépio e eles se admiram e eles louvam a Deus. Maria, a mãe do menino Jesus, participa silenciosamente do louvor, conservando e meditando todas as coisas em seu coração. Aqui nós temos o primeiro movimento da contemplação na espiritualidade cristã. Silenciamento e meditação sem buscar explicações. Sem buscar explicações. Isso de explicar tudo na liturgia não produz efeito. Quando você silencia diante de Deus, você entra em estado de contemplação. O estar silenciado de pensamentos, silenciado de atitudes, você ficar em silêncio diante do sagrado vai nos introduzir no espaço da contemplação. Depois daqueles pastores, que era gente simples e pobre e gente iletrada, aparecem os peregrinos ricos e sábios. Os reis magos entram no santuário do presépio. São peregrinos que vêm de longe, que vêm com outra cultura, que têm uma bagagem cultural e intelectual, pelo que se diz do Evangelho. Mas eles chegam ao santuário do presépio e adotam o mesmo comportamento. Admiração, silêncio, contemplação e adoração. Seja, portanto, na solenidade da Mãe de Deus, como na solenidade da Epifania, a espiritualidade litúrgica é celebrada e proposta em clima de silenciamento, de contemplação e de adoração. Veja bem que a mistagogia litúrgica não se realiza somente com explicações, teologias, catequeses, ou então querendo explicar todos os símbolos que tem na celebração. Os pastores, a própria Mãe de Jesus e os reis magos, eles são mistagogicamente introduzidos no mistério do Natal através do silêncio contemplativo e adorante. E depois é claro que vem o efeito da contemplação adorante. O efeito é o discipulado. A mudança no âmbito da pedagogia litúrgica, mudança de atitude, de reação à adoração e contemplação, ela é celebrada na festa do batismo de Jesus, que neste ano de 2022 será 23, eu ainda estou com a cabeça do 22, que nesse ano de 2023 será celebrada numa segunda-feira. Segunda-feira é logo depois do domingo da Epifania. O batismo vai dar início à atividade evangelizadora de Jesus. Então veja bem que tem um detalhe muito interessante, né, que as pessoas dizem, né, muitas pessoas hoje nem tanto, mas dizem, né, mas de repente Jesus nasce, está no domingo, ele é uma criança, os reis magos estão ali no presépio, né, o Evangelho de Mateus fala que está na casa, e de repente Jesus já está grande sendo batizado. É porque no ano litúrgico nós não celebramos uma cronologia histórica de datas, nós celebramos o mistério. Concluída a contemplação e a adoração, o batismo como que vira a página. Agora começa o compromisso. E tem um detalhe na pedagogia litúrgica de janeiro que eu acho muito maravilhoso. A iniciação no discipulado, a mistagogia que introduz os celebrantes no mistério do discipulado, que é na realidade o mistério da vida cristã, ela começa apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A proposta do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica para o segundo domingo do tempo comum, chama atenção para a atividade do Cordeiro de Deus. O que faz o Cordeiro de Deus? É aquele que tira o pecado do mundo. Tira o pecado no singular, como nós rezamos inclusive no momento da Fraxio Panis, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Por quê? Porque o pecado é entendido aqui como a estrada desviante do caminho de Deus. O pecado é aquela estrada que desvia do encontro de Deus. É uma estrada que conduz ao distanciamento de Deus. Então o tempo comum, no segundo domingo do tempo comum, inicia convidando os celebrantes a entrar na estrada de Jesus, que conduz ao encontro com Deus, que conduz a participar da vida divina, a participar da santidade divina. E veja que bonito é isso na nossa liturgia. Depois de contemplar, depois de adorar, depois de silenciar, admirados diante do mistério de Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu me coloco no seguimento de Jesus. Eu entro na estrada de Jesus. Eu entro no discipulado. E isso vai ser melhor compreendido no terceiro domingo do tempo comum, que na nossa proposta do Sal nós vamos considerar duas terras. Aquela terra de Zabulon e Neftali, que são terras marcadas pela escuridão, mas existe ainda uma outra terra, que é a terra iluminada, onde vivem os seguidores de Jesus. Perceba que a pedagogia litúrgica não ameaça e nem promete benefícios, apenas sugere uma proposta de vida, apresentando a identidade de Jesus. Ele é aquele que tira o pecado do mundo, ele é aquele que ilumina a vida humana com a luz divina. Depois de conhecer quem é Jesus, a liturgia passa a palavra ao Mestre. Essa é a terceira apresentação de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o iluminador, fotósforo em grego, ele é o Mestre. Jesus é apresentado como Mestre no quarto domingo do tempo comum. Então, no início do tempo comum, das celebrações de janeiro, nós vamos apresentar aos celebrantes quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o fotósforo, o iluminador, e Jesus é o Mestre. E é justamente no quarto domingo, como Mestre, que Jesus começa a apresentar a regra de vida do discipulado. No Sermão da Montanha, que é proclamado no quarto domingo, São Mateus apresenta Jesus como mestre da sabedoria. Anote bem isso. Jesus é o mestre da sabedoria. Isso de chamar Jesus como mestre da sabedoria não é um título. É a descrição de um método de quem ensina não uma teoria, mas que propõe um pensamento para ser refletido. Eu vou repetir com outras palavras. Jesus é o mestre da sabedoria. Quem é o mestre da sabedoria? O mestre da sabedoria não é aquele que ensina uma disciplina como se fosse matemática. Ele não ensina uma teoria como se fosse uma filosofia. O mestre da sabedoria é aquele que propõe um pensamento para ser refletido. Coloca uma semente dentro da cabeça da gente. Coloca uma semente dentro do coração da gente. E é a partir dessa reflexão que nasce a decisão da vida. Eu vou seguir. Eu vou me tornar discípulo desse mestre. Essa proposta é o mesmo estilo que é feito nas parábolas. Veja bem que Jesus não impõe uma doutrina e nem ensina uma teologia. Ele propõe um pensamento que conduz o ouvinte a entrar em contato com sua vida. E isso é muito ressaltado na proposta desse último domingo de janeiro, que é o quarto domingo do tempo comum. Depois, as 3 primeiras celebrações de fevereiro vai continuar a mesma dinâmica, mas com uma diferença. Não vai apresentar mais a identidade de Jesus, mas vai apresentar a identidade do discípulo e da discípula de Jesus, continuando a ler o Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5.
E para concluir, eu chamo a sua atenção para perceber que a espiritualidade cristã, ela não se caracteriza pela quantidade de rezas, mas pelo silenciamento que conduz à contemplação e à adoração. O espaço da contemplação, o espaço de adoração na liturgia e na vida pessoal sempre acontece pelo envolvimento no silêncio. Esse é o desafio de pensarmos nós da Pastoral Litúrgica Paroquial, é o desafio que nós temos de pensarmos celebrações mistagógicas marcadas pelo silêncio. O efeito normal, digamos assim, da espiritualidade cristã é o seguimento de Jesus no discipulado. Eu volto a repetir, o cristão não imita Jesus, o cristão segue Jesus. O cristão também não segue um filósofo e nem um influenciador. Segue o Cordeiro de Deus, o Salvador. O cristão segue o Mestre da sabedoria, que ilumina a vida com a luz do Evangelho, que adota a regra de vida do discipulado que está presente nas bem-aventuranças. Para você acessar as propostas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, você entra no endereço www.liturgia.pro.br. Muito obrigado, eu espero a sua visita no meu site. Deus abençoe.